Boa noite, igreja. Graça e paz. É uma honra enorme poder estar aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus com os irmãos. Admito que uma coisa que nunca muda é o nervosismo. Isso não tem como. A perna fica tremendo demais e acho que o momento mais difícil é andar até aqui para subir. É surreal essa sensação. Mas também uma grande alegria, porque pela primeira vez eu subo ao púlpito como pai, né? E é algo que eu não esperava de forma alguma. Então, por isso que essa data é tão importante para mim hoje. Algo que provavelmente os irmãos não sabem. A gente nunca teve tempo de compartilhar no dia que a gente agradeceu. Mas antes do casamento, a gente fez aqueles exames pré-nupciais. E segundo os exames, eu era infértil. Ou seja, eu não ia poder ter filho. E tudo bem, a gente entendeu, era a vontade de Deus e ok. Ficou só entre a gente, inclusive. E alguns meses depois a gente resolveu refazer os exames e o resultado do exame saiu na quinta-feira. Porém, na quarta-feira anterior, aquela varetinha de exame deu 2 tracinhos de que a Leonor estava grávida. Então, a gente sabe que a gente quer o Deus dos milagres, então, por isso eu não esperava estar aqui hoje. Então, é muito bom estar aqui nessa data como pai. Não tenho nenhuma experiência de pai para compartilhar, a não ser chorar na sala de ultrassom. Essa experiência eu tenho. Inclusive, dou uma dica aos próximos pais. Quando vocês estiverem na sala do ultrassom, espera a doutora falar que o que está aparecendo lá é o bebê. Porque senão os irmãos podem fazer que nem eu, que comecei a chorar e na verdade era a bexiga da Leonor que estava aparecendo aí. Então espera o médico falar que é o filho, aí chora. Aí acabei desperdiçando algumas lágrimas, mas tudo bem. Como eu disse, hoje é o dia dos pais. Perdoa a brincadeira, só para descontrair talvez por causa do meu nervosismo. Só que hoje é o dia dos pais. Nem todos são pais, mas todos aqui são filhos. E a gente sabe que tem diversos relacionamentos nesse sentido. Tem filhos que já perderam seus pais. Tem filhos aqui que talvez nunca tenham conhecido seus pais. Tem filhos que têm os seus pais. Tem filhos que talvez não tenham um bom relacionamento. Obrigado, irmã Evaldo. Um bom relacionamento com os seus pais. Só que hoje eu quero não falar dos pais terrenos, mas falar do Pai Celestial, aquele que cuida de nós. Por isso eu convido toda a igreja a abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. A gente vai ler do verso 9 ao verso 13. Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Amém? E diz assim na minha versão: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Pai amado e Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui essa noite na tua casa para louvar e engrandecer o teu santo nome, ó Deus. Peço, ó Pai, que nesse momento que eu diminua e que o Senhor cresça, ó Pai, e que tudo que saia da minha boca tenha origem no teu coração, Pai. Que eu não fale aquilo que provém de mim, mas aquilo que provém do teu Espírito Santo, ó Deus. E peço que desde já o Senhor prepare os nossos corações para que a gente possa receber essa palavra, não simplesmente por mero conhecimento, mas que essa palavra gere mudança em nossos corações e principalmente, ó Deus, que ela alcance aqueles que ainda não têm a Ti como único e suficiente Salvador. Essa é a oração que eu te faço, Pai, não tenho merecimento para fazê-la, mas faço no santo nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da gente entrar na exposição da oração do Pai Nosso, eu gostaria de fazer duas considerações. A primeira é que talvez alguns de nós a gente tenha um certo receio, um preconceito com a oração do Pai Nosso, porque é algo que foi cooptado, talvez seja uma palavra forte, mas algo que é muito utilizado pelos católicos. Então a gente talvez tenha até um certo preconceito com a oração do Pai Nosso, de quando a gente orar, a gente recitar o Pai Nosso. Parece que a gente está simplesmente repetindo.
Mas a primeira consideração que eu queria fazer é: não há nenhum problema orar o Pai Nosso. Quando Jesus faz a crítica aos gentios, nos 2 versos anteriores aos que a gente leu, ele critica as vãs repetições. Ou seja, o problema não eram as repetições, mas o fato de elas serem vãs. E por vãs ele quer dizer vazias. Elas eram feitas de forma mecânica, sem pensar naquilo que estavam falando. Inclusive, isso acontece hoje em dia, o que as pessoas chamam de mantra, sabe? A pessoa acha que se ficar falando alguma coisa, que isso vai de alguma forma mover a Deus. E não é o caso. A gente pode orar o Pai Nosso, é uma oração que Jesus nos deu para entendermos os seus princípios. E aqui é a segunda consideração que eu gostaria de fazer para os irmãos. Apesar de eu acabar de dizer que não há problema em orar o Pai Nosso, eu creio que a intenção de Jesus nessa passagem não foi de que a gente orasse necessariamente o Pai Nosso. A intenção de Jesus aqui é estabelecer os princípios que precisam estar na oração de todos os cristãos, de todos os filhos de Deus. Tanto que a gente vai ver que em João 17, que é a conhecida oração sacerdotal, que é Jesus orando, Jesus não vai orar o Pai Nosso. Porém, se a gente pegar aquela oração e resumirmos, nós vamos ver todos os princípios que estão contidos na oração do Pai Nosso naquela oração. Então, de forma resumida, a oração do Pai Nosso é uma perfeita sinopse das instruções de Jesus Cristo sobre como devemos orar e sobre o que devemos orar. Então, dando início à exposição da oração em si, a primeira frase que temos é: Pai Nosso que estás no céu. A primeira informação que essa frase nos dá é: nós temos um Deus que é Pai. Temos um Deus que cuida de nós, temos um Deus que nos ama. E nos ama ao ponto de entregar o seu único Filho para que Ele morresse na cruz no nosso lugar, para pagar as nossas dívidas. Jesus, que era perfeito, sem nunca ter cometido pecado, se entregou na cruz do Calvário, verteu o sangue dele, e a justiça que Ele alcançou, por mérito dele, foi imputada a nós. Então nós temos um Deus que é Pai e um Deus que nos ama. E algo que precisa ficar muito claro para nós, irmãos: o mundo acredita que há uma paternidade universal de Deus, ou seja, somos todos filhos de Deus. Porém, essa não é a verdade. Todos somos criaturas, todos somos imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que todo homem é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral. Mas não são todos que são filhos de Deus. Na verdade, quando nós nascemos no pecado, nascemos destituídos de Deus, nascemos separados de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que nascemos filhos da ira, em Efésios 2:3, que nascemos filhos do diabo, em João 8:44, que nascemos filhos do mundo, em Lucas 16:18. Somente é filho de Deus aquele que aceitou Cristo como o único e suficiente Salvador, aquele que foi regenerado pelo sangue do Cordeiro. Esse pode ser chamado filho de Deus. A gente consegue ver isso em 2 passagens. Pedir a multimídia que coloque ali para a gente ler rapidamente. A primeira está em João, capítulo 1, do verso 12 ao verso 13. João, capítulo 1, verso 12 e 13. Diz assim, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. A outra é Romanos 8, versículo 15 e 16. Romanos 8, isso. E vai dizer assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Próximo. O mesmo Espírito testifica com que o nosso espírito que somos filhos de Deus. E por que isso é importante? Porque essa oração Jesus está passando para que ela fosse feita por cristãos, por pessoas que já tinham sido salvas por Cristo, que criam na obra redentiva de Jesus. E isso é importante para a gente entender toda a oração do Pai Nosso. Entendermos que essa oração é para os filhos de Deus. Por isso que esse é o título da mensagem, inclusive, oração dos filhos. A segunda informação
é que é nosso Pai que estás nos céus. E talvez essa impressão esse termo possa dar uma impressão de distância, como se Deus estivesse afastado de nós. Só que a gente sabe que a realidade não é essa. Temos um Deus que andou entre nós e um Deus que habita no coração de todo aquele que crê em Cristo. Então, quando diz que é o nosso Pai que estás no céu, ele não está querendo dizer que é uma questão de distância, mas uma questão de distinção. Porque Deus é Pai, mas não falho como os pais terrenos. Os pais muitas vezes vão errar. Às vezes os pais não vão conseguir prover o que o filho precisa. Os pais talvez vão dar um direcionamento errado aos filhos. Só que esse Pai, a quem estamos fazendo oração, as nossas petições, esse é o Pai que está nos céus. É o Criador dos céus e da terra. É não só Criador, como sustentador de todas as coisas. Então, o que Jesus está fazendo aqui é estabelecendo que é um Deus que é Pai, mas que não é um Pai terreno. Ele tem as qualidades de um Pai terreno, mas ele não tem os defeitos de um Pai terreno. Então, essas são as duas principais informações que essa primeira frase nos passa e que é importante para a gente entender as petições que são feitas no decorrer da passagem. Então, nós vamos começar o início das petições. Estando definido a quem estamos pedindo, precisamos entender agora o que devemos pedir. Temos nessa oração um total de 6 petições, e ela pode ser dividida em 2 grupos. As 3 primeiras, que é: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, são pedidos concernente ao reino dos céus. E as outras 3, o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação, são pedidos direcionados às nossas necessidades. Essas sequências que Jesus estabelece, elas são extremamente instrutivas, porque elas indicam que nós precisamos priorizar o reino dos céus antes das nossas próprias necessidades. A primeira coisa que precisa ser priorizado nas nossas orações e nas nossas vidas é aquilo que é concernente ao reino dos céus e não às nossas necessidades. E o próprio Jesus vai dizer, alguns versos depois, em Mateus 6,33, quando as pessoas estão preocupadas com o que vestir e com o que comer, ele vai dizer: mas busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, a primazia das nossas orações precisa ser aquilo que é concernente ao reino dos céus. Muitas vezes a gente acaba na nossa oração, e nem por maldade, mas por necessidade, sendo egoísta nas nossas orações, focando nas nossas necessidades, nos nossos prazeres. E é por isso que justamente Tiago, no capítulo 4, verso 3, vai dizer que pedimos e não recebemos, porque a gente pede mal, porque a gente pensa em nossos prazeres. Então, quando a gente for orar, irmão, lembra sempre que a primazia da oração é aquilo que é concernente ao estabelecimento, que é concernente ao reino dos céus, e depois as nossas necessidades. Então, temos a nossa primeira petição ao Pai, que é: santificado seja o teu nome. Essa primeira petição, ela não tem nada a ver com a gente tornar o nome de Deus mais santo, porque isso não é possível. Na verdade, o que estamos pedindo aqui a Deus é que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Quando a gente diz santificado seja o teu nome, o que a gente está pedindo é: Deus, que o Senhor seja glorificado no meu trabalho, que o Senhor seja glorificado nos meus estudos, que o Senhor seja glorificado quando eu comer, quando eu beber, que o Senhor seja glorificado em toda a minha vida. E orar para que através das nossas obras, as pessoas lá de fora vejam que há um Deus verdadeiro e que esse Deus é santo. Isso é a gente pedir: santificado seja o teu nome. A gente precisa lembrar que Jesus atrelou o seu nome à igreja, e a igreja precisa testemunhar dessa glória de Deus, precisa testemunhar dessa santidade. Às vezes a gente se preocupa um pouco, ou muito, em ficar caçando os sinais da volta de Cristo. Entendam, a volta de Cristo é extremamente importante, não estou questionando isso. Mas a gente às vezes se preocupa tanto com a volta de Cristo, que a gente esquece, com a segunda vinda de Cristo, que a gente esquece de testemunhar a primeira vinda de Cristo. A gente, obviamente, vai sempre querer: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas justamente para que isso aconteça, precisamos testemunhar da glória desse Deus. Precisamos testemunhar de toda a sua santidade. A segunda petição é: venha o teu reino.
O reino de Deus, ele já foi inaugurado na vida de Cristo, mas ele ainda não está completo. Isso na teologia é o que é chamado de já e ainda não, porque o reino já foi inaugurado, mas ele ainda não está completo. Essa segunda petição que a gente faz a Deus, de venha o teu reino, é uma oração onde a gente pede pela expansão do reino de Deus. É nesse momento que a gente ora para que o reino de Deus seja expandido para todo mundo. Inclusive, esse é um ótimo momento, por exemplo, para a gente orar pelos nossos missionários, que estão levando justamente a palavra de Deus aos confins da terra, a todos aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Quando a gente ora pedindo a Deus que venha o reino dele, é justamente para isso, para a expansão do seu reino. E aqui vem uma coisa muito importante que a gente precisa saber. O estabelecimento do reino de Deus, ele vem de cima para baixo. Não é uma construção humana. Como eu disse, Jesus atrelou o seu nome à igreja. Jesus não atrelou o seu nome a nenhum espectro político, a nenhuma política identitária, a nenhuma ideologia, a nada que o homem fez. O reino de Deus é estabelecido de cima para baixo. Então, quando a gente ora, venha o teu reino, é orar pela expansão do reino de Deus aqui na terra. Então, temos a terceira petição. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, o nosso Deus, ele tem vontade, ele tem um plano. O nosso Deus, ele tem um propósito. E essa petição é a renúncia dos nossos sonhos, é a renúncia das nossas vontades. Essa oração é a gente entendendo que o nosso coração, ele é tendencioso. E por isso, a gente quer que a vontade que sobressaia e prevaleça nas nossas vidas é a de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Rodrigo Bibo, ele é um escritor cristão nacional, e ele tem um livro, O Deus que Destrói Sonhos. E o nome é muito chamativo quando a gente ouve, né? O Deus que Destrói Sonhos. Só que o que ele vai trabalhar lá é justamente que o papel de Deus não é abençoar os nossos sonhos, mas o que Deus faz nas nossas vidas é fazer e ensinar com que nós sonhamos os sonhos de Deus. Então a prioridade não é o meu sonho, mas o sonho de Deus, é aquilo que Deus quer para a minha vida. É por isso que a gente pede, Deus, que seja feita a sua vontade. Isso é uma oração corajosa, que é a gente negar a nós mesmos, é negar as nossas vontades, é negar aquilo que a gente quer. Alguns movimentos evangélicos hoje lá fora pensam muito assim, de que se a gente tiver um sonho e a gente se esforçar muito para esse sonho, que Deus precisa abençoar os nossos sonhos. Só que o caminho bíblico que a gente tem que seguir não é esse. O caminho bíblico é o que Jesus orou no Getsêmani. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esse é o modo como um cristão deve ver a vida, que não é as nossas vontades, mas a vontade do nosso Deus. E isso faz todo sentido quando a gente entende a predisposição do nosso coração. Me permitam fazer uma atualização de uma analogia de Lutero, só para a gente entender o nosso coração. Em 2013, meu pai e minha mãe me deram um golzinho 92, porque a minha avó estava no hospital e eles queriam que tivesse alguém disponível para buscar, para levar o que precisasse. Então ele me deu esse golzinho 92. Carrinho bem velhinho, quando chovia dentro, mas era bom, corria, 1.6, carrinho bom. Só que ele tinha um problema. Quando a gente pegava uma rua, se eu tirasse a mão do volante, o carro começava sozinho, ir para um lado ou ir para o outro. Ele não seguia, ele tendia para um lado ou tendia para o outro. É exatamente assim o nosso coração, irmão. O nosso coração, ele ainda é influenciado pelo mal. Um dia teremos um corpo glorificado na segunda volta de Cristo. E de fato não teremos mais essa influência do mal, mas hoje ainda há essa influência. Então o nosso coração, ele é influenciado para o mal. Muitas vezes nós vamos fazer escolhas ruins, é por isso que a gente ainda peca. E aí fica a pergunta, se o nosso coração pode ser influenciado pelo mal, qual vontade a gente quer seguir? A do nosso coração ou a vontade de Deus, que, como eu disse, é boa, agradável e perfeita? E agora a gente vai passar para outro grupo de petições, que são agora, sim, as petições que são concernentes às nossas necessidades. E essa primeira é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A palavra pão, além de, obviamente, ela se referir a um alimento físico,
que a gente precisa, ela também simboliza o alimento básico. E isso nos mostra uma clara dependência do nosso Pai. E uma dependência que vai além, porque a gente precisa confiar nele, o sustento do nosso corpo, e mais, precisamos fazer isso diariamente. É como se a gente fosse pedisse a Deus o sustento do corpo só para hoje. E amanhã a gente confia que Deus irá nos sustentar novamente. Então isso é uma dependência completa nossa no nosso Deus. É uma confiança integral de nós no nosso Deus. E esse entendimento, meus irmãos, de que seremos supridos em Deus no mais básico, permite com que o cristão tenha um sentimento que o mundo nunca vai ter, que é o contentamento. Contentamento é um sentimento de alegria, de júbilo, e que só pode desfrutar por aqueles que depositam a sua fé numa coisa que é eterna, numa coisa que nunca vai falhar. O apóstolo Paulo ele entendeu isso na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, do verso 11 ao verso 13. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O mundo não consegue ter essa sensação, porque o mundo ele vai justamente alicerçar a sua confiança nas suas capacidades, no seu trabalho, no dinheiro, naquilo que a traça corrói, naquilo que não é eterno. E o que eles vão fazer? Eles vão cada vez mais buscar isso para terem uma segurança maior. Então aí eles vão ter uma coisa chamada ganância, que é sempre querer mais e mais para se sentir seguro. O problema é que eles vão sempre se decepcionar. Toda vez que qualquer pessoa depositar a sua confiança que não seja em Deus, aquilo vai decepcionar ela, porque nada tem como cumprir o papel de Deus a não ser Deus. Então, nessa primeira petição é justamente a gente pedindo a Deus: Pai, somos completamente dependentes de Ti. Pai, precisamos completamente de Ti e confiamos em Ti. Com isso, a gente consegue ter contentamento, tanto na dificuldade, quanto na fartura, tanto no sofrimento. É por isso que as pessoas nunca entendem os cristãos quando ela olha que diante do sofrimento eles estão louvando, eles estão engrandecendo o nome do Senhor, porque eles não entendem a rocha onde os cristãos estão alicerçados. Então a gente vai para a quinta petição, a segunda petição que se refere às nossas necessidades. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A primeira sentença dessa petição, a gente sabe e entende completamente. E perdoa as nossas dívidas, e perdoa-nos as nossas dívidas. Toda vez que a gente peca contra Deus, que a gente fere a honra de Deus, que a gente transgride contra a vontade de Deus, a gente gera uma dívida com Deus ao qual a gente não pode pagar. A gente não pode pagar com as nossas boas obras, a gente não pode pagar orando mais, vindo mais à igreja, a gente não pode pagar com dinheiro, a gente não pode pagar com o nosso sangue. Essa dívida só consegue ser paga e foi paga com o sangue de Cristo na cruz do Calvário. Então, obviamente, o nosso único caminho é justamente pedir perdão. Então, quando a gente peca, o único caminho é pedir perdão a Deus através do sangue de Cristo. Só que esse trecho ele tem uma complicação, que é o que vem depois. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Esse trecho dá a sensação que o nosso perdão é condicionado a como a gente perdoa as outras pessoas. Mas antes de a gente continuar nisso, eu vou pedir para colocar ali os versos 14 e 15 do mesmo capítulo 6, porque Jesus vai aprofundar isso e vai ficar mais claro para a gente. Isso é logo em seguida a oração do Pai Nosso. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, a sensação que nós temos quando a gente lê esse trecho é que o nosso perdão está condicionado a como perdoamos os outros. E, de fato, é isso, irmão. Só que isso, às vezes, pode confundir a gente. Só que isso fica muito claro quando a gente entende aquilo que a gente falou, que a gente viu lá no início. Para quem essa oração é feita? Essa oração é feita por aqueles
que já foram perdoados, porque essa oração deve ser feita por aqueles que são filhos de Deus. Então, o que Jesus está fazendo aqui não é condicionando, mas é uma constatação. O que ele está falando basicamente é, por exemplo, comigo, Vitor, eu não posso perdoar você se você não perdoar o seu irmão, porque isso prova que você nunca foi perdoado. Os irmãos entendem? Se a gente já foi perdoado por Cristo, nós automaticamente, de forma impulsional, nós vamos perdoar os nossos irmãos. Então, o que Jesus está falando basicamente é que a falta de perdão para o nosso próximo constata, demonstra que nós nunca fomos perdoados, porque nós nunca verdadeiramente cremos em Cristo. E Jesus ele vai ilustrar isso muito bem, alguns capítulos depois no livro de Mateus. No capítulo 18, do verso 23 ao 35, os irmãos devem conhecer a parábola do credor incompassivo. E qual é a história? Tinha um credor, um servo, que devia muito ao seu senhor. E ele vai lá e implora perdão ao seu senhor, e o senhor perdoa a dívida desse servo. Quando ele sai, tinha uma pessoa que devia um valor irrisório a ele, um valor que assim, não era nada comparado ao que ele devia. E essa pessoa pede perdão a ele. E ao invés dele retribuir aquilo que ele recebeu do seu senhor, ele não faz. Ele pede que esse homem seja preso até que pague as coisas. O que Jesus está dizendo é, se a gente foi perdoado por Deus e os nossos pecados são muito maiores contra Deus, porque fere a sua santidade, não tem como nós não perdoarmos os nossos irmãos. É como se a gente dissesse, se Deus pode nos perdoar e nós não perdoamos o nosso próximo, é como se a ofensa do nosso próximo fosse maior do que a nossa ofensa contra Deus, o que não faz nenhum sentido. Então, irmãos, todo cristão que verdadeiramente foi salvo, ele precisa perdoar. É algo que impulsiona ele, é algo que não tem como ele não perdoar. Entenda, não estou falando que o perdão é fácil. Perdoar não é fácil. Mas quando a gente entende a obra de Cristo, quando a gente entende que o próprio Filho de Deus, que o próprio Deus se fez carne, que morreu no nosso lugar, se entregou, pagando um preço que nós deveríamos pagar, sem ele ter falha alguma, a falha é toda nossa, e ele morre, sofrendo não só fisicamente, mas espiritualmente. A gente precisa lembrar que Jesus na cruz, ele bebe do cálice da ira de Deus. Como é que a gente consegue olhar para esse perdão que nós recebemos e não devolver esse perdão às outras pessoas? Talvez o que muitas vezes dificulta a gente a perdoar o nosso próximo é porque a gente acha que talvez o relacionamento precisa voltar exatamente como era, mas não é isso. Perdoar é a gente não nutrir mais sentimentos ruins por aquela pessoa. É a gente estar lá se ela precisar da gente, é a gente orar por ela. Então não tem como um cristão salvo não perdoar. E é isso que Jesus está fazendo aqui, de forma muito simples. Ele está simplesmente constatando que um cristão salvo vai perdoar. E aqui, essa oração é para ser feita justamente por esse tipo de cristão, aqueles que já são filhos de Deus. E nos encaminhamos agora, irmão, para a última petição. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa proteção que a gente pede a Deus aqui, esse mal, ele se refere literalmente a maligno, personificado na figura de Satanás. Esse pedido de proteção é um pedido, de fato, contra o inimigo das nossas almas. Isso é porque a gente entende lá em Tiago, capítulo 1, verso 13, que ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Deus não pode tentar, toda tentação provém do maligno, toda tentação provém de Satanás. E o que nós fazemos nesse momento, nessa petição, é justamente pedir a Deus que Ele nos dê livramento dessa tentação, que Ele nos ajude a resistirmos a essa tentação. Tentação é tudo aquilo que tenta desvirtuar o nosso caráter, nos levar a pecar, a transgredir as leis de Deus. Então a gente pede a Deus que Ele nos proteja, que Ele nos dê livramento. É justamente o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10, verso 3. Ele vai dizer, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, nessa sexta e última petição, que a gente está pedindo a Deus é, Pai,
me ajude a resistir às tentações. Me ajude, ó Deus, a permanecer firme, a não pecar contra Ti. Essa é a sexta petição que nós fazemos. E a oração ela vai finalizar com uma manifestação de louvor e adoração. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui, o reino que foi inaugurado e que na segunda vida será completa é de Deus. Por isso que ele diz, Teu é o reino. O reino é de Deus. Como eu disse, o reino é estabelecido de cima para baixo. O reino é de Deus. É o reino dele que irá se estabelecer. Não é o reino humano, não é a vontade humana, é o reino de Deus. Nós somos meros instrumentos na mão de Deus. O poder que vai estabelecer esse reino é o poder de Deus. Nós somos instrumentos de Deus. A igreja é instrumento de Deus para o estabelecimento do reino dele. E, obviamente, que quando tudo estiver consumado, na segunda volta de Cristo, a glória será a quem é de direito, que é o nosso Pai que criou todas as coisas. Irmãos, eu peço a Deus que essa mensagem seja completada no coração dos irmãos, mas eu peço, principalmente, eu oro desde o convite, para que todos aqueles que hoje estejam assistindo, que estejam aqui hoje, que talvez entraram aqui órfãos, sem de fato terem Deus como Pai, que aproveitem essa oportunidade, que aproveitem para ter acesso a esse Pai que cuida de nós, que nos protege, que supre as nossas necessidades. Lembrando que o que importa para a gente não é simplesmente as nossas necessidades, mas em primeiro lugar o reino dos céus. Que as pessoas possam ouvir de Jesus, que a gente possa proclamar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas. Que o reino de Deus seja estabelecido nos seus termos, não nos nossos termos, não com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade de Deus. Essa é a minha oração e agradeço muito a oportunidade. Eu vou a palavra ao pastor Roberto.